Olá, eu estou de volta. Meu nome é Vivian e esse é o canal 10 Minutos com Jesus. E eu vim trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir, antes de tudo, que se você está gostando desse canal, se você gostar das palavras, das reflexões, que você se inscreva para ajudar esse canal a crescer e alcançar outras pessoas também. Então, coloca aí um joinha, faz um comentário sobre a palavra, sobre o que você acha. E se você não for cristão, se você quiser também e resolver decidir ser cristão, então você pode colocar também nos comentários que você está querendo entrar no caminho de Jesus e ter um compromisso maior com Ele, que é isso que Ele quer, através dessas palavras e do seu evangelho, que todos possam aceitá-lo como Salvador, direcionar a sua vida para o caminho do Senhor e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, fazendo então conforme a palavra de Deus ordena, que é obedecer o caminho do Senhor, o evangelho, né? Então, vamos lá, vamos começar a ler então uma palavra que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 3 em diante. E, como sempre, né, vou colocar aqui na frente a leitura para que você possa acompanhar, porque eu sei que a maioria das Bíblias são diferentes e a tradução oscila um pouco, né? Mas todas elas têm mais ou menos o mesmo significado. E diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, essa leitura é uma leitura que, para muitas pessoas, ela não é tão conhecida, mas muita gente conhece como a mulher samaritana. A cidade de Samaria tinha diferenças com os judeus. Então, por conta de motivos religiosos, eles entravam sempre em conflito, e nesse conflito existia uma inimizade. Nessa inimizade, os samaritanos não falavam com os judeus e nem os judeus falavam com os samaritanos. Porém, Jesus, ele teve que passar por Samaria naquele momento. E, com certeza, ele sabia que teria um encontro especial com alguém, com essa mulher samaritana. Nesse momento, a palavra diz que ele estava cansado. Então, ele, como estava cansado, parou junto à fonte de Jacó para descansar um pouco, para repousar ali um pouco, enquanto seus discípulos iam na cidade próxima buscar comida, buscar o alimento. Nessa hora, veio então a mulher samaritana e foi buscar água nesse poço. E aí, indo ela buscar água, não era costume de Jesus conversar com as mulheres a sós. Mas aquele momento específico tinha um encontro especial, que era uma mulher samaritana e uma questão religiosa que existia naquela época, naquele lugar. E Jesus, ele tinha algumas verdades para mostrar para hoje para nós e mostrar também para aquela mulher samaritana. Porque a salvação, como Jesus disse, ela vem dos judeus, mas ela se estendeu a todos, de todas as épocas de Jesus para frente, para o nosso tempo e em todo o globo terra. E é isso que Jesus queria ensinar. Então o texto diz que chegou essa mulher samaritana e Jesus pediu a ela para que desse água, pois ela tinha o cântaro na mão, que no caso seria algo para retirar a água do poço, pois o poço, como ela mesma disse, era fundo. Então ela veio com o utensílio necessário para se retirar a água. E Jesus, ele não possuía o cântaro naquele momento para buscar água. Então, ele inicia uma conversa e acaba falando para ela verdades espirituais e que ela não estava entendendo. Mas nós hoje sabemos o que significava aquelas palavras que Jesus estava dizendo para ela. Então, vamos ver. Ela respondeu para Jesus que existe uma diferença aqui entre samaritanos e judeus. E por que Jesus agora está falando com uma samaritana e ainda pedindo a ela um pouco de água? E ela se espantou com isso. Mas, para espanto dela, Jesus disse uma coisa muito especial. E ele falou o quê? Ele disse: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu é que me pedirias para eu te dar de beber, e eu te daria de beber da água viva. E essa água é a água espiritual, é a água que jorra dentro de nós e não deixa que a gente tenha sede. Essa é a água da palavra de Deus, que fica dentro dos nossos corações. E todas as vezes
que o nosso espírito tem sede de Deus, essa palavra dentro de nós, essa palavra que a gente lê, ela é a nossa água e mata a sede do espírito, mas ela não entendeu. E por não entender, ela falou materialmente, né? Mas se você não tem um cântaro aí para pegar água, como é que você diz que vai me dar essa água? E como é que você vai pegar essa água? E aí ela começa a falar, né? Que ela começa a perguntar: será que você é maior do que o profeta Jacó? E aí Jesus diz para ela: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. O que isso quer dizer? Isso mesmo que eu falei. Essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que Jesus ensinou, a palavra que ele ensinou aos apóstolos e que os apóstolos também escreveram em suas cartas, ensinando as pessoas daquela igreja primitiva e que ensina também a nós hoje, essa palavra de Deus, ela se faz em nós uma fonte de água viva. Porque todas as vezes que a gente tem problemas, perturbações, que a gente está com ansiedade, isso tudo significa, espiritualmente falando, que nós estamos com sede, que nós estamos sedentos por uma palavra. E nesse momento é que Deus, ele dá a nós essa água viva, essa água que vai ensinar o caminho para a vida eterna. Porque é na palavra de Deus que contém as palavras de vida e de vida eterna para a nossa alma. Então, nesses momentos que o nosso espírito tem sede, é que Deus, ele traz a sua palavra, é que ele vem com a sua palavra para as nossas vidas, e se essa palavra estiver dentro de nós, se nós estivermos com essas palavras escritas na tábua do nosso coração, no momento da aflição, da perturbação, do problema e de tudo mais, das tribulações, das provações, o Espírito Santo de Deus, ele faz com que a gente lembre dessa palavra. E lembrando dessa palavra, ela vai se tornar em uma fonte de água viva. E essa água viva, ela vai nos tirar toda a sede. Quantas vezes a gente está perturbado, atribulado, e a gente faz uma oração, e para aqueles que leem a Bíblia sempre, no seu cotidiano, no momento em que você está orando, porque muitas vezes aconteceu até comigo também, vem uma frase da Bíblia, uma palavra da Bíblia, que o Espírito Santo faz lembrar naquele momento que a gente está orando, e aquela palavra vem de conforto para a nossa alma. Essa é a água que mata a sede na hora da tribulação, da provação, da ansiedade, da perturbação. E quando isso não acontece, quando a gente não tem essa recordação, essa lembrança da palavra, então vem um irmão, vem uma pessoa, vem alguém de algum lugar, Deus usa e a gente recebe uma palavra, mas a palavra ela tem que ser da Bíblia, porque palavra falada, a gente tem que ter muito cuidado, porque palavra de profecia, ela existiu no tempo dos profetas. Então, hoje em dia, existe palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de profetas, existe. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a palavra do Senhor, a palavra que está escrita na Bíblia, a palavra que é dada para conforto, baseada no que o Senhor ensinou, essa sim é uma palavra de verdade, é uma palavra que você não tem erro, que você tem certeza da onde procede, né? Então, essa palavra da Bíblia, que vem dos ensinamentos de Jesus, que vem dos apóstolos, a palavra que está escrita, o verbo que se fez carne, a vida que está nessa palavra, ela mata a sede, entendeu? Então, é isso que Jesus quer. É por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, a gente ler a Bíblia. A gente está sempre buscando conhecimento. A palavra do Senhor diz assim, em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, é necessário
que a gente tenha conhecimento da palavra de Deus, que a gente leia essa palavra, para que a gente conheça o que está escrito, o que foi que os apóstolos deixaram, a história que Jesus deixou, os ensinamentos que Jesus deixou para a gente, porque é importante para que a gente não erre nessa palavra, para que a gente não erre o nosso caminho, achando que aquela frase ou aquela palavra que fulano falou tem base bíblica. Então, muitas coisas não têm base bíblica, por isso é importante a gente conhecer essa palavra, porque essa palavra é água, água viva. Então, continuando, a mulher samaritana, depois de pedir essa água, então Jesus responde para ela: olha, vai lá, chama teu marido e vem cá. E aí, o que Jesus quis fazer? Ele quis mostrar que ele conhece tudo. Ele conhece tudo de você, mesmo que você nunca teve um encontro com ele, como a mulher samaritana. Ele nunca viu a mulher samaritana. A mulher samaritana nunca viu Jesus. Mas Jesus sabe tudo. Jesus conhece tudo. Jesus, ele é Deus. Ele conhece o íntimo do coração de cada um. Então, ele sabia que nos planos do Pai iria ter aquele encontro. E aquele encontro talvez já estivesse marcado para acontecer na vida de Jesus. Enfim, Jesus, ele sabia tudo. Jesus é antes do homem, porque ele disse que antes de Abraão, ele já era. Então, Jesus é o próprio Deus. E andou e caminhou e sentiu, como um homem sentiu. Foi homem, 100% homem, porém também 100% Deus. E pela sua divindade ele sabia tudo. Então, depois que ele falou isso para a mulher samaritana, ela responde: olha, eu não tenho marido. E aí ele diz: realmente, disseste bem. E aí ele fala, como um bom profeta, ele diz: olha, realmente você não tem não, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. E aí ele prova para ela que ele realmente é um profeta, que ele realmente é maior do que Jacó. Com todas essas palavras dele, ele finalmente convence que ela está diante de alguém muito importante, de um profeta, e muito mais que um profeta. Reparando ela que ela está diante de um profeta, ela faz uma indagação, que é aquela indagação dos problemas entre samaritanos e judeus. Olha, se o Senhor é profeta, então me diga, qual é o lugar que devemos adorar? E aí, Jesus fala uma coisa muito importante, uma coisa que pode se trazer para os nossos dias, para os dias de hoje. Então ele diz para ela: olha, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, se nem neste monte e nem em Jerusalém, onde é que nós vamos adorar? Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. É simplesmente nós nos conectarmos, fazermos uma oração, entrarmos em comunhão. E nesse momento, é o momento que é de adoração. É o lugar que é para se adorar. É simplesmente o lugar que você está. Aí onde você está agora. Entre em comunhão com Deus, faça uma oração. E esse é o lugar que se deve adorar. Não existe mais um local específico para se adorar a Deus. Se adora a Deus em qualquer lugar. É simplesmente você querer. É claro que existem locais que é mais tranquilo de você ter uma comunhão, uma oração, uma relação, um culto com Deus. Mas a verdade é que para Deus não importa. Não importa o lugar onde você está. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo disse que os nossos corpos é que são o templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, então nós é que somos o local e o lugar em que deve-se fazer a adoração. Somos nós, é dentro de nós. Então ele continua: olha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o que significa isso? Significa
que já chegou o tempo, naquele momento tinha chegado o tempo, que Deus agora estava procurando as pessoas que adorassem a Ele com sinceridade, com verdade, que adorassem a Ele com o Espírito. E que esse era o tempo em que Jesus estava aqui, começou então, iniciou o tempo em que Deus, Ele está querendo as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E o Pai até hoje está procurando pessoas assim. Nosso Pai está procurando você, está procurando a mim, está procurando a todos os que adorem a Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não chegam a Deus em verdade, principalmente, e em espírito. Então tem muita gente que chega a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que Deus, Ele não precisa ser santificado. Se chega a Deus com mentiras, com palavras dissimuladas, com um espírito enganador. E Deus, Ele está procurando pessoas que o adorem realmente e não que queiram simplesmente ser hipócritas e demonstrarem santidade para outras pessoas ou simplesmente galgar qualquer degrau mostrando alguma coisa que eles não têm, mostrando santidade para as outras pessoas. Então, pessoas com espírito hipócrita, Deus, Ele não recebe. Deus está procurando pessoas que não tenham esse espírito dentro de si, de engano. E agora, depois de toda essa conversa, ela resolve querer saber de verdade. Olha, eu já sei que é profeta. Eu já sei que tu és um profeta. E depois de toda essa conversa, agora eu quero saber. Então, o Senhor é o Messias? E como que ela faz essa pergunta? Quando ela diz, olha, eu sei que o Messias, aquele que se chama o Cristo, ele vai vir. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, fazendo essa afirmação, ela está fazendo a pergunta entre linhas. Olha, quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo para a gente. E aí, ela fala isso porque ela queria saber que resposta que Jesus ia dar, porque Jesus estava explicando muitas coisas para ela. Então, com essa indagação, com essa afirmação que ela fez, ela estava querendo ver se Jesus ia responder qualquer coisa a respeito disso, como por exemplo, não, eu não sou o Messias. E aí, Jesus, ele vai e fala a frase mais importante para ela de toda essa conversa. Realmente, eu que sou o Messias. Eu mesmo que falo com você. E isso foi um choque. Foi uma coisa assim, uma explosão, né? Porque todos estavam esperando o Messias e agora ele diz, realmente, eu sou o Messias, aquele que havia de vir. Naquele momento chegam os discípulos e ficaram maravilhados porque Jesus estava conversando com uma mulher e ainda mais samaritana. Mas aquele encontro tinha uma coisa muito especial, que era divulgar para os samaritanos que a salvação, ela vem dos judeus, porque o Messias, ele vem de lá, e é ele, o Cristo, que estava ali, porque a seara já estava madura, e agora era o momento de começar a colher os frutos, de começar a colher esse trigo, e o Senhor Jesus, ele agora se declara Messias para os samaritanos. Nesse momento, ela deixa de lado aquele cântaro e ela resolve ir para a cidade e anunciar a todos quem é que falou com ela. E aí ela faz a exclamação na cidade, olha, vinde, vinde, e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Quer dizer, ele é um profeta. Porventura não é este o Cristo? Quer dizer, ela faz uma pergunta, olha, porventura, por um acaso, não é esse que é o Messias que haveria de vir? Olha, ele é profeta, fazendo essas exclamações lá na cidade,
os homens daquela cidade, eles saíram e foram ter com Jesus. O que essa história da mulher samaritana, ela tem a nos ensinar, além de tudo isso que eu falei? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, que o Senhor Jesus, ele veio para todos e que ele é o Messias, aquele que haveria de vir, ele é o Cristo, ele é o nosso Deus em forma de homem, o Deus Filho. Ele é aquele que veio para dar a salvação, não só para os judeus, mas para todo homem, todo mundo, em todas as épocas. E o Senhor, ele tem amor especial, mesmo que seja uma pessoa do sexo feminino, pois naquela época nós sabemos que havia ainda muitos preconceitos com as mulheres. As mulheres não tinham um grande valor na sociedade. E por isso que os discípulos ficaram admirados dele estar conversando com uma mulher, e ainda mais samaritana, e ainda mais uma pecadora que teve 5 maridos. Veja só, Jesus, ele veio para os pecadores. Ele veio para dar a todos a salvação. Ele veio para chamar a todos ao arrependimento. Ele veio para mostrar que ele é amor. E com o seu amor, ele deu a vida por você. Ele deu a vida por todos nós. E ele quer ensinar a você como é que se vive o caminho que ele forneceu a todos pela sua imensa graça. Esse caminho de amor a Deus em primeiro, em amor ao próximo, de cumprimento dos mandamentos que ele deixou para nós, um caminho de um evangelho que leva para a salvação. É essa a palavra que eu deixo hoje para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha abençoado a vida de vocês de alguma forma, né? E até a próxima, se Deus quiser, com mais reflexões da palavra de Deus. Tchau, tchau!